Eu achei que já tinha visto de tudo nesse sertão, até encontrar uma mulher grávida, presa numa cerca, implorando para eu ir embora. Naquele momento eu tive duas escolhas: seguir meu caminho ou me meter no problema de outro homem. Eu escolhi ajudar. E foi aí que eu descobri que aquele não era só um resgate. Era o começo de algo muito pior. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem coisas que o corpo percebe antes da mente. O cavalo sempre soube disso melhor do que eu. Naquele começo de setembro, o sol já estava alto quando saí da roça de volta para casa. Um sol sem piedade, daquele que não aquece, que queima. O tipo de calor que faz o ar tremer no horizonte, como se a terra estivesse respirando com dificuldade, como um bicho doente tentando sobreviver ao meio-dia. O chão rachado, a poeira fina suspensa no ar parado, o cerrado inteiro parecendo uma fotografia esquecida dentro de um carro fechado. Eu me chamo Arthur Mendes, tenho 53 anos, 40 dos quais passei nessa terra. Nunca fui homem de muitas palavras. A vida me ensinou cedo que falar demais cansa e resolve pouco. O que resolve é o trabalho, a enxada, a cerca, o coxo cheio antes do amanhecer, a rotina como religião. Perdi minha mulher há 6 anos, Dona Teresa. Não vou me estender nisso agora, porque ainda dói de um jeito que não tem palavra certa. Só vou dizer que depois dela, o silêncio da fazenda mudou de natureza. Antes era paz, depois virou peso. Aprendi a carregar esse peso como se carrega uma sacola de sal. Todo dia, sem reclamar, porque reclamar não muda o sal. Meu cavalo se chama Branco. Nome sem criatividade, eu sei, mas ele é branco. Branco de verdade, daquele branco que fica dourado no fim de tarde quando o sol desce. Tenho ele há 12 anos. Comprei magro, assustado, de um homem que não merecia ter animal. Criei com paciência. Hoje, ele é a coisa mais confiável que tenho no mundo, mais confiável que gente, posso garantir. Naquele dia, eu vinha pelo atalho que corta entre o pasto velho e a mata de transição, uma estrada de terra batida que só eu e o tempo usamos com frequência. O Branco ia no passo certo, aquele passo de fim de serviço, quando o bicho já sente que o coxo está perto e não precisa ser apressado nem contido. Um passo honesto. Foi então que ele mudou. Não parou, não empacou, só hesitou. Uma fração de segundo, quase imperceptível para quem não conhece o animal. Mas eu conheço. Senti nas rédeas, senti na postura do lombo sob mim, senti nas orelhas que apontaram para frente como antenas, sintonizando uma frequência que eu ainda não alcançava. Levantei os olhos do chão. O silêncio estava errado. Isso soa estranho, dito assim, eu sei. Mas quem vive no mato entende. O silêncio tem textura, tem temperatura, tem cheiro. O silêncio normal do cerrado em setembro tem cigarra, tem o vento passando pelas folhas do cerradão, tem o canto distante de um pássaro que não se mostra. É um silêncio vivo, cheio de pequenos barulhos que a gente aprende a não ouvir porque estão sempre lá. Aquele silêncio estava vazio, como se tudo ao redor tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. O vento passou. As folhas não responderam. Fiquei quieto por um momento, sentado no branco, deixando os olhos percorrerem a linha da cerca à minha esquerda, o mato baixo à direita, o trecho de estrada que ainda faltava até a porteira. Nada de extraordinário. Nada que justificasse aquela sensação de agulha espetando devagar no meio do peito. Então olhei de novo para a cerca. De longe parecia pano. Tem muito pano perdido em cerca de fazenda. Saco de adubo que o vento carregou, retalho de lona, pedaço de roupa que alguém esqueceu. Não é raro, não deveria ter me feito olhar 2 vezes, mas o Branco deu um passo para frente sem que eu pedisse. Só um passo, como se quisesse me mostrar melhor. Cerrei os olhos contra o sol, olhei de novo. O estômago virou. Não era pano,
Era uma pessoa. Toquei levemente o flanco do branco e ele foi devagar, no passo cauteloso de quem sente que não deve fazer barulho. Conforme a distância diminuía, os detalhes foram chegando como notícias ruins que não tem como segurar. Primeiro, vi a roupa rasgada. Depois a postura impossível, o corpo inclinado para frente de um jeito que desafiava qualquer lógica de equilíbrio. Depois vi os braços, puxados para trás, amarrados. E então vi a barriga, grávida, muito grávida. Daquele tamanho que a gente olha e sente o peso só de imaginar. A barriga grande, pesada, redonda como uma promessa que o mundo não estava cumprindo, pressionada contra o arame farpado da cerca com uma crueldade que me deixou sem fôlego por um instante. Desci do branco antes mesmo de pensar, os pés no chão antes que qualquer decisão fosse tomada conscientemente. Amarrei as rédeas num mourão com um nó rápido, automático, e fui em direção a ela. Ela estava de lado, o rosto voltado para o chão, o cabelo escuro e sujo colado na bochecha, as mãos roxas de circulação cortada, as pernas tremendo num esforço constante de sustentar aquele peso de um jeito que nenhum corpo humano foi feito para sustentar por horas. E ela gritava. Não era um grito alto, era um grito que já tinha se esgotado de ser alto, que tinha descido ao nível do fundo do poço, uma mistura de gemido e choro seco, sem lágrima, porque as lágrimas já tinham acabado. Era o som de alguém que passou do limite e chegou num lugar onde a dor e o desespero se fundem e viram uma coisa só. Não, não chega perto. A voz chegou antes que eu chegasse a ela, rouca, seca, quebrada no meio como pau podre. Travei por um segundo. Aquilo não era o que eu esperava. Esperava desespero pedindo socorro. Encontrei desespero me mandando embora. Olhei mais de perto. Ela tentava me encarar, mas o pescoço já não tinha força suficiente para segurar a cabeça erguida por muito tempo. Os olhos, escuros, fundos, com o brilho de quem passou horas na fronteira entre o suportável e o insuportável, me miraram com uma mistura de medo e determinação que não fazia sentido nenhum na situação em que ela estava. Vai embora, ela disse de novo, mais fraco. Eu vou te tirar daí, eu falei, simples, direto. Não! O grito saiu com uma força que ela não deveria ter. O corpo todo se contraiu. Ela gemeu de dor imediatamente depois, o esforço cobrado na hora, e apertou os olhos. Você não entende. Ele vai voltar. O jeito que ela falou aquilo não era aviso, era certeza. Era o tipo de certeza que só existe quando alguém já foi machucado o suficiente para saber exatamente do que é capaz quem a machucou. Quem? Eu perguntei, mais baixo agora, chegando mais perto devagar, como a gente chega num animal assustado. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que pesava mais que a resposta. Quem vai voltar? Repeti. Os olhos dela piscaram. A boca abriu e fechou uma vez antes de formar a palavra. Meu pai. Fiquei parado. Meu pai. 2 palavras. 8 letras. O peso de coisa que não deveria existir no mundo. Olhei para ela de novo, para a barriga, para as mãos amarradas, para a roupa suja de poeira e sangue seco nas pernas. Procurei no rosto dela algum sinal de que eu tinha entendido errado, de que havia uma explicação que tornasse aquilo suportável de processar. Não havia. Aquilo não era acidente, não era descuido, não era o resultado de uma queda ou de um infortúnio do destino. Aquilo era intencional, aquilo era punição, aquilo era uma mensagem escrita em corpo humano com cordas e arame farpado e sol de setembro. Respirei fundo. O ar tinha gosto de poeira e de raiva. Há quanto tempo você está aqui? Ela demorou. Estava calculando, ou talvez nem soubesse mais ao certo. Desde antes do meio-dia, olhei para o céu. O sol estava começando a ceder o zênite, descendo devagar para o oeste.
Tinha passado mais de 3 horas. 3 horas naquele estado, com aquela barriga, naquele calor, amarrada numa cerca no meio do nada. Fui até o Branco. Peguei o cantil que sempre levo preso na cela. Voltei até ela, me abaixei um pouco, encostei devagar na mão dela, na parte que não estava amarrada, no pulso roxo acima das cordas. Ela se encolheu primeiro. Instinto de quem aprendeu que toque precede dor. Só água, eu disse. Ela ficou olhando o cantil por um segundo. Depois abriu a boca. Dei água aos poucos no ritmo dela. Ela bebeu com uma urgência silenciosa, os olhos fechados, e por um momento o rosto inteiro mudou. Saiu o desespero. Entrou algo mais primitivo, mais honesto. A necessidade simples de continuar viva. Quando parei, para deixar ela respirar, ela abriu os olhos e me olhou de um jeito diferente. Não com medo, com algo parecido com incompreensão. "Por que você ainda está aqui?" ela perguntou, a voz um pouco menos quebrada agora. "Todo mundo que passou foi embora." Aquilo me acertou no meio do peito como pedra arremessada. Não a raiva que deveria ter me acertado. A tristeza. Todo mundo que passou foi embora. Quantos tinham passado? Quantos tinham visto, entendido e virado as costas? Quantos tinham calculado o custo de se envolver e decidido que não valia? Quantos tinham chegado perto o suficiente para ouvir aquele choro e ainda assim escolhido a estrada livre? "Porque eu não sou todo mundo", eu disse. Ela ficou em silêncio, me olhando, como se pesasse o valor daquelas palavras numa balança que a vida tinha desequilibrado várias vezes antes. Me virei para as cordas. Os nós eram feitos com raiva, apertados, sobrepostos, o tipo de amarração que não pensa em facilitar a soltura. Peguei o canivete do cinto. "Não!" Ela se desesperou de novo, tentando se mover. "Você vai se meter em coisa que não entende." "Talvez," eu respondi sem parar. "Mas eu entendo o suficiente para saber que você não vai morrer aqui." O canivete cortou a primeira corda. Ela soluçou. Cortei a segunda. E foi ali, enquanto trabalhava devagar para não machucar os pulsos já machucados, que senti de novo o silêncio errado. Mais denso agora, mais próximo. Não era só o calor do sol que fazia a nuca arder. Era a sensação de ser observado. Levantei os olhos rapidamente, varri a linha do mato, a curva da estrada, a sombra do cerradão mais adiante. Nada visível. Mas o Branco tinha as orelhas em pé, as narinas abertas, o corpo levemente tenso. Cavalo velho não erra. Continuei cortando. A última corda cedeu e o corpo dela desabou para frente. Peguei antes que chegasse no chão, os braços em volta daquele peso que era ao mesmo tempo levíssimo. Leve demais, magra demais para uma mulher tão grávida, e pesadíssimo de significado. Ela deixou. Não se agarrou, não me abraçou, não chorou, só deixou, com a passividade exausta de quem já gastou toda a resistência que tinha e não tem mais energia nem para reagir ao alívio. Isso, de algum jeito, foi a coisa mais triste de tudo. Levei ela devagar até o Branco. Subi primeiro na cela, depois a ajudei a subir, acomodando o corpo dela à minha frente, o peso apoiado no meu peito. A barriga grande entre nós dois, como um terceiro passageiro que não pediu carona, mas precisava chegar junto. Ela tremia, fina, constante, profunda. "Você vai ficar segura", eu disse. Mais para mim do que para ela, porque eu ainda não sabia se era verdade. E mentir para si mesmo em voz alta, às vezes ajuda a transformar intenção em compromisso. O Branco saiu no passo, lento e firme, e eu mantive os olhos no mato dos dois lados, enquanto a fazenda ainda estava longe. Em algum ponto, lá atrás no cerradão, um galho quebrou. Não era bicho. Bicho não quebra galho em 2 tempos, com pausa no meio, como pé humano que pisa e redistribui o peso. Virei o Branco para o pasto aberto. Ali não havia onde se esconder. Ali eu enxergava tudo, e tudo me enxergava, e eu preferia assim.
Quando a porteira da fazenda apareceu na frente, senti ela relaxar levemente. Só um pouco, só o suficiente para saber que o corpo dela ainda reconhecia a diferença entre espaço aberto e espaço fechado, entre vulnerável e menos vulnerável. Desci primeiro, segurei ela enquanto descia. As pernas cederam. Segurei com os 2 braços, levei até a varanda, até a porta de dentro, até a cadeira mais próxima da cozinha. Dei água. Dei o que tinha de comida simples, pão, queijo, o resto de um caldo que tinha feito de manhã. Ela comeu sem falar, com uma concentração urgente, os olhos baixos, as mãos tremendo levemente, segurando o copo. Quando terminou, olhou em volta. Para a cozinha simples, para a parede de reboco, para o teto de madeira escurecida pelo tempo. Como se fosse a primeira vez em muito tempo que via um interior de casa sem medo do que estava dentro. Você pode usar o quarto do fundo, eu disse. Tem trinco por dentro. Ela me olhou. Pode trancar a porta. Os olhos dela ficaram úmidos pela primeira vez. Não chorou. Só ficaram úmidos, como se a gentileza tivesse chegado de um ângulo que ela não estava acostumada a receber. Mostrei o quarto. Ela entrou. Ouvi o trinco deslizar. Voltei para a varanda. Sentei na cadeira de madeira que fica do lado esquerdo da porta, aquela que Dona Teresa usava para descascar milho nos fins de tarde. Apoiei os cotovelos nos joelhos, as mãos juntas, e olhei o escuro que ia chegando pelo campo. O sol tinha descido. O céu virava laranja e roxo no horizonte, as cores bonitas demais para uma tarde que tinha sido feia do jeito que tinha sido. Fiquei assim por um tempo longo, pensando sem pensar, deixando a mente assentar como a poeira depois que o vento passa. Foi quando vi, lá na curva da estrada, onde a terra vermelha dobra antes de some no cerradão, uma sombra, parada. Não era árvore, não era animal. Era silhueta humana, ereta, imóvel, de frente para a fazenda. Não chegava perto, não se movia, só observava. Fiquei olhando para ela, ela ficou olhando para mim, ou para casa, ou para a janela do quarto onde tinha ido uma mulher grávida e ferida que alguém considerava sua propriedade. O branco, no pasto ao lado, bufou uma vez. Levantei devagar. Fui até dentro. Peguei a espingarda que fica atrás da porta, quebrei para checar a carga, fechei. Voltei para a varanda. A sombra tinha sumido, mas o silêncio ainda estava errado, e eu sabia, com a certeza tranquila e pesada de quem já viveu o suficiente para reconhecer, quando uma história está apenas começando, que aquela noite era só o primeiro capítulo de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que eu já havia aceitado, porque quando uma mulher amarrada numa cerca te pede para ir embora, por medo do que pode te acontecer, e você fica mesmo assim, você não está só escolhendo ajudar, você está escolhendo um lado. E lado tem consequência. Não dormi naquela noite, nem tentei. Fiquei na varanda até a madrugada virar, o céu escuro e limpo de setembro, abrindo suas estrelas sobre o cerrado como se nada tivesse acontecido, como se o mundo fosse uma coisa calma e ordenada, onde mulheres grávidas não eram amarradas em cercas por seus próprios pais, enquanto o sol rachava a terra ao redor delas. O céu mentindo de beleza. Isso eu sempre achei cruel no cerrado. A paisagem não tem compaixão com o que acontece nela. O pôr do sol é lindo no dia em que você enterra alguém. A chuva cai bonita em cima de coisa feia. A natureza não guarda luto e não celebra vitória. Ela só continua, indiferente e esplêndida, enquanto a gente se debate lá embaixo tentando dar sentido às coisas. A espingarda ficou atravessada no meu colo a noite toda, não por medo. Pelo menos não pelo tipo de medo que paralisa. Era mais uma questão de clareza. Ter ela ali era uma declaração para mim mesmo de que eu havia entendido a gravidade do que tinha feito, que não estava me iludindo com a possibilidade de que aquilo fosse simples, fosse rápido, fosse resolúvel com boa vontade e conversa de porteira. Lá pela meia-noite, ouvi um barulho no quarto do fundo. Fui até a porta devagar, sem fazer barulho.
Encostar o ouvido na madeira velha foi suficiente. Ela estava chorando. Não o choro desesperado de antes, aquele que era dor física e terror. Era o outro tipo, o choro que vem quando o perigo passa um pouco e o corpo encontra espaço para processar o que aconteceu. O choro que a gente chora quando finalmente está sozinho e seguro o suficiente para desmontar. Não bati, não falei nada. Voltei para a varanda. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode dar para alguém é espaço para chorar sem plateia. Quando o céu começou a clarear no horizonte leste, aquele roxo escuro que antecede o cinza, que antecede o laranja, levantei, fui para a cozinha e acendi o fogão. Fiz café preto, forte, do jeito que Dona Teresa me ensinou que café tem que ser, sem pressa. O pó descansando na água quente antes de coar. Fiz angus simples, ovos mexidos, o que tinha. Quando a luz do sol já estava entrando pela janela da cozinha, ouvi o trinco do quarto deslizar. Ela apareceu na porta da cozinha. À luz do dia, eu a vi de verdade pela primeira vez. Tinha, eu calculei, uns 20 e poucos anos. Talvez 23, 24. O cabelo escuro, liso, preso num trançado desfeito que mais prendia do que organizava. O rosto oval, os ossos do rosto marcados de um jeito que dizia que ela era naturalmente bonita e estava há tempo demais sem comer direito. Os olhos escuros, grandes, com aquelas olheiras fundas que não são de uma noite mal dormida, mas de semanas, talvez meses, de sono interrompido e ansiedade constante. A barriga enorme sob a blusa larga. Ela deve estar perto do fim, pensei. Muito perto. Os pulsos enfaixados com tiras de pano que ela mesma tinha arranjado durante a noite, provavelmente rasgando alguma coisa do quarto. Improvisado, mas funcioso. Ela tinha cuidado de si mesma com o que tinha. Isso me disse muita coisa sobre ela. Bom dia, eu disse. Ela ficou parada na porta, olhando a cozinha, a mesa posta, o café fumegando, como se precisasse verificar que era real antes de entrar. Bom dia, ela respondeu, a voz ainda rouca, mas mais inteira do que ontem. Senta, come alguma coisa. Ela entrou devagar, puxou a cadeira mais próxima da porta, instinto de quem sempre precisa de rota de saída, e sentou. Servi o prato. Ela ficou olhando por um segundo antes de começar a comer, e quando começou, comeu com aquela mesma concentração urgente da noite anterior, mas um pouco mais devagar, como se o corpo já tivesse se lembrado que havia mais tempo do que o terror deixava imaginar. Fiquei em pé, encostado na pia, tomando meu café. Deixei ela comer. Não perguntei nada. Foi ela que falou primeiro. Meu nome é Valdirene. Arthur, eu respondi. Silêncio. Ela pegou o copo d'água, bebeu. Você mora aqui sozinho? Há 6 anos. Ela assentiu devagar, como se aquilo confirmasse uma avaliação que tinha feito. Você não tem medo? Ela perguntou. De se meter nisso? Eu pensei na resposta antes de dar. Não porque fosse difícil, mas porque era importante ser honesto. Tenho, eu disse. Mas medo não é razão suficiente para deixar alguém amarrado numa cerca. Ela ficou me olhando. Eu continuei tomando o café. Você não sabe quem é ele, ela disse. Não era ameaça. Era aviso genuíno, como quem tenta proteger alguém de uma tempestade que já viu de dentro. Você pode me contar. Ela desviou o olhar para a janela. Lá fora, o cerrado estava entrando na rotina do dia. Os pássaros, o vento de manhã, que é diferente do vento da tarde, as cigarras ainda acordando, a natureza indiferente, de novo, sendo linda enquanto a gente tentava resolver coisa feia. Meu pai se chama Odair Campelo, ela disse por fim. O nome bateu no ar da cozinha e ficou suspenso lá. Odair Campelo. Não precisei fingir que não conhecia. Qualquer um que vive nessa região e tem ouvidos conhece esse nome. Não pelo jornal, não pela televisão, não por nada oficial. Conhece pelo jeito que as pessoas baixam a voz quando falam dele.
pelo jeito que o assunto muda quando ele entra num lugar, pelo jeito que fazendeiros com terras boas de repente decidem vender por menos do que valem e mudar de região sem explicação. Odair Campelo tinha terra, muita terra. O tipo de quantidade que já não é posse, é domínio. 2 fazendas grandes na região, uns arrendamentos no Tocantins e uma história de 30 anos construída em cima de uma mistura de trabalho duro, dinheiro escuro e violência seletiva. O tipo que nunca aparece em boletim de ocorrência, porque quem registra desaparece antes do papel secar. Diziam que ele tinha começado do zero, que tinha erguido tudo com as próprias mãos. Talvez fosse verdade. Mas as mãos que erguem às vezes são as mesmas que enterram, e esse equilíbrio não costuma incomodar quem está do lado de fora. Eu conheço o nome, eu disse com cuidado. Todo mundo conhece, ela disse sem amargura. Só cansaço. E todo mundo que conhece não se mete. Como eu disse ontem, você não é todo mundo. Ela repetiu minhas palavras de volta para mim, e nelas havia algo que não era ironia. Era uma espécie de pergunta ainda aberta, como se ela ainda estivesse avaliando se acreditava naquilo ou se era mais um ciclo de esperança que ia acabar mal. Eu puxei a cadeira da cabeceira e sentei. Me conta, eu disse. Tudo que você quiser contar. Não precisa ser tudo agora, mas me conta o suficiente para eu entender o que está acontecendo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Os dedos enrolando a borda do prato vazio, os olhos em algum ponto entre a mesa e o passado. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Ela começou, a voz baixa e plana, a voz de quem conta uma história que já contou dentro da cabeça tantas vezes que a emoção foi embotando. Depois disso, fui criada por ele, só ele e eu. Numa das fazendas lá do fundo, longe de tudo, escola uma vez por semana quando ele queria levar, vizinhos a horas de distância, eu escutei, sem interromper. Ele nunca foi homem de muita conversa, era tudo na ordem dele, na hora dele, do jeito dele. Aprendi cedo que discutir não levava a nada bom. Ela parou, respirou. Fui crescendo, e conforme fui crescendo, ele foi ficando diferente comigo. Não do jeito que um pai fica diferente com a filha que cresce. De outro jeito. A mão dela parou de enrolar a borda do prato. Eu não disse nada. Deixei o silêncio ser o que era. Quando eu tinha 18 anos, tentei sair. Fui para a cidade, arrumei trabalho numa mercearia. Durou 3 meses. Ele foi me buscar. Não gritou, não bateu na frente de ninguém. Só chegou, me olhou e disse, vamos embora. E eu fui, porque eu conhecia o olhar. Sabia o que acontecia quando eu não obedecia o olhar. Ela levantou os olhos para mim. 2 anos atrás, conheci um rapaz, Valdeci. Trabalhava numa fazenda vizinha. Vinha buscar água no córrego que passava perto da nossa propriedade. A gente conversou algumas vezes, escondido. Eram só conversas no começo. Mas meu pai descobriu. A voz falhou por um segundo. Valdeci sumiu, nunca mais apareceu, nunca acharam nada. Fechei os olhos por um instante. E o filho? Eu perguntei. Não é do Valdeci, ela disse rapidamente, e havia vergonha naquilo que eu não ia questionar nem agora, nem nunca. É de depois. É de quando eu já não tinha mais escolha sobre nada. A cozinha ficou quieta. Lá fora, uma seriema gritou longe, aquele grito áspero e urgente que a seriema dá sem motivo aparente, como se fosse seu papel no mundo ser o alarme geral de alguma coisa que os outros ainda não viram. Quando descobriu que eu estava grávida, ela continuou, achou que eu ia ficar presa para sempre, que filho amarrava. A boca fez um movimento que não era bem sorriso, mas eu decidi que não ia criar esse filho lá dentro, que ia sair. Tentei de noite pelo pasto do fundo. Ele me pegou antes da cerca e te amarrou lá, como aviso. A voz firme agora, para mim e para qualquer um que passasse, para mostrar que não tem saída. Fiquei olhando para ela por um longo momento.
para aquela mulher de 20 e poucos anos que tinha carregado um peso que eu mal conseguia imaginar, e que mesmo assim estava sentada naquela cadeira com uma postura que não era de vítima. Estava quebrada, estava exausta, estava com medo, mas não estava dobrada. Você não deveria ter ficado. Ela disse de novo, mais suave desta vez. Ele não vai aceitar isso. Você me tirou de onde ele me pôs. Isso para ele... Eu sei o que é isso para ele. Você não sabe o que ele é capaz. Talvez não, eu disse. Mas ele também não sabe o que eu sou capaz. Ela me olhou. Estudou meu rosto por um tempo, como se tentasse encontrar ali o traço que diferenciava a promessa de ilusão. Por que você faz isso? Ela perguntou por fim. Você não me conhece. Pensei em Dona Teresa, nos 6 anos de silêncio, na fazenda que ficou grande demais quando ficou vazia, nos dias em que a rotina era tudo que impedia alguma coisa pior de tomar conta. Porque alguém precisou fazer, eu disse, e eu estava lá. Ela ficou em silêncio. Depois, muito devagar, ela assentiu. Não era gratidão performática, era reconhecimento, o tipo que passa entre adultos que entenderam um ao outro sem precisar de discurso. Foi então que o branco bufou no pasto. Levantei rápido, fui até a janela. 2 homens na porteira. A pé, cavalos amarrados do lado de fora. Camisa de trabalho, chapéu de couro, o jeito de ficar em pé de quem está acostumado a ter autoridade sobre o espaço que ocupa. Não tinham chegado em correria. Tinham chegado devagar, calculado, como quem vem confirmar uma informação, não resolver um problema. Pelo menos ainda não. Fica aqui, eu disse para Valdirene sem virar. Saí pela porta da frente, desci os degraus da varanda, fui até o meio do terreiro. Parei, deixei eles virem até mim se quisessem. O mais alto dos 2 se adiantou um passo além da porteira. Olhos claros, frios, com o brilho de quem foi ensinado que intimidação é mais eficiente que violência, mas que violência está sempre disponível se a intimidação falhar. Bom dia, ele disse, o tom amigável que não era amigável. Bom dia. A gente está procurando uma moça, cabelo escuro, grávida. Tava por aqui ontem, olhei para ele. Olhei para o outro, que ficou mais atrás, os polegares no cinto, quieto com aquela quietude que é ensaiada. Não sei de nada, eu disse. O homem alto sorriu. Não era sorriso de crença. Era sorriso de jogo, de quem sabe que a primeira rodada é sempre de mentira dos 2 lados. E está tudo bem assim. Se o senhor souber de alguma coisa, ele disse, tirando um papel do bolso e estendendo, pode chamar nesse número. O patrão é grato com quem ajuda. Não peguei o papel. Se eu souber de alguma coisa, eu sei onde procurar. O sorriso ficou 1 segundo a mais do que devia. Depois ele dobrou o papel, colocou de volta no bolso, tocou a aba do chapéu. Tenha um bom dia. Foram embora. Sem pressa. Sem olhar para trás. Aquela calma toda que era mais ameaça do que grito. Fiquei parado no terreiro até os cavalos sumirem na curva da estrada. Depois voltei para dentro. Valdirene estava de pé na cozinha, encostada na parede ao lado da porta, fora do ângulo da janela. Ela tinha se movido sozinha, sem que eu precisasse pedir. Instinto de sobrevivência afinado por anos de prática. Eram homens dele, ela disse. Eram. O que você disse? Que não sabia de nada. Ela respirou. Os olhos fecharam por 1 segundo. Eles não acreditaram. Não, eu concordei. Mas não era para acreditar. Era para medir. Mas medir o quê? Fui até a janela. Olhei a estrada vazia, a poeira que os cavalos deles ainda não tinha terminado de baixar. Medir quanto eu tinha de perder. Virei para ela. E o quanto eu estava disposto a defender. Valdirene ficou me olhando. A mão foi devagar até a barriga, apoiou ali, naquele gesto que toda mãe faz sem pensar, quando o mundo ao redor fica instável. E quanto você tem a perder? Ela perguntou baixinho. Varri a cozinha com os olhos. A mesa simples. A janela com a vista do pasto.
a cadeira onde Dona Teresa descascava milho. Menos do que você pensa, eu disse, e mais do que ele imagina. Ela não respondeu. Lá fora, o cerrado continuava seu dia. As cigarras no auge do calor crescente, o vento quente que já não era mais o vento fresco da manhã, o sol subindo sem pedir licença sobre tudo e todos. E em algum lugar naquela estrada vermelha, 2 homens estavam voltando para contar o que tinham visto. Eu sabia que não tinha muito tempo. E sabia também que a conversa que vinha a seguir não ia ser com os empregados. O calor do meio-dia naquele dia tinha um peso diferente. Não era só o setembro fazendo sua brutalidade habitual. Era outra coisa. Uma pressão no ar que a temperatura não explicava sozinha, como quando a atmosfera inteira segura a respiração antes de uma tempestade que ainda está longe demais para ver, mas perto demais para ignorar. Valdirene passou a manhã no quarto. Não por medo, eu percebi. Ela já tinha passado do estágio em que o medo paralisa. Era esgotamento. O corpo cobrava o que a adrenalina do dia anterior tinha adiado, e uma mulher grávida naquele estado precisava de repouso mais do que de qualquer outra coisa que eu pudesse oferecer. Eu fiquei no terreiro. Trabalhei. Não porque havia urgência no serviço, mas porque trabalho é a única forma de meditação que aprendi. As mãos ocupadas deixam a cabeça pensar sem despencar. Consertei um pedaço de cerca do pasto dos fundos, troquei uma tábua podre da entrada do paiol, dei ração para o Branco mais cedo do que o costume. O Branco continuava inquieto. Comeu, mas ficou de orelha em pé, virando a cabeça para a estrada a cada poucos minutos. 12 anos de convivência me ensinaram que quando ele não descansa, eu não devo descansar também. Foi por isso que eu vi o carro antes de ouvi-lo. A poeira subindo além da curva. Aquela coluna de terra vermelha que a estrada seca levanta quando algo vem rápido e pesado. Um veículo grande, pelo volume da nuvem, vindo sem hesitação, sem o ritmo de quem está passeando ou se perdeu, vindo com destino. Entrei, bati na porta do quarto de Valdirene. 2 batidos curtos. Tem alguém vindo? Eu disse através da madeira. Fica dentro, trinco fechado. Ouvi o trinco deslizar do outro lado sem ela responder. Isso foi suficiente. Voltei para o terreiro. Fiquei de pé no meio, entre a casa e a porteira, os braços ao lado do corpo, as mãos livres. A espingarda estava atrás da porta, a 3 passos de mim, mas eu não a trouxe. Trazer arma para a primeira conversa era declarar guerra antes de entender o campo. E eu precisava entender o campo. O carro parou do lado de fora da porteira. Uma caminhonete branca, grande, nova, do tipo que custa mais do que a maioria das pessoas aqui vê em 10 anos. Vidros escuros. Placa com barro cobrindo os números. Não acidente, escolha. A porta do motorista abriu. Odair Campelo desceu devagar. Eu o conhecia de vista. Tinha cruzado com ele 1 ou 2 vezes em feiras da região, anos atrás. Na época, ele já era figura de peso, daquelas que a gente identifica antes mesmo de saber o nome, porque o espaço ao redor delas parece se reorganizar. As pessoas recuam um passo sem perceber. As conversas mudam de volume. Ele tinha uns 60 anos, talvez um pouco mais. Alto, largo de ombros, com aquele tipo de corpo que foi muito forte e ainda carrega a memória disso mesmo depois que os anos cobram pedágio. Cabelo branco cortado curto, pele curtida de décadas de sol, mãos grandes que ficaram calejadas antes de ficarem ricas e não esqueceram o caminho de volta. O rosto era o que mais me chamou a atenção. Não havia raiva nele, nenhuma agitação. Nenhum sinal de homem que acordou fervendo e veio descarregar. Havia apenas aquela expressão de quem está fazendo uma tarefa que considera necessária, desagradável talvez, mas necessária. Como quem vem cobrar uma dívida que sabe que vai receber. 2 homens desceram do banco traseiro. Ficaram atrás dele,
perto do carro. Não era coincidência o posicionamento, era hábito. Era o tipo de presença que não precisa agir para ser sentida. Campelo não abriu a porteira. Ficou do lado de fora, os braços cruzados sobre a grade, me olhando através do arame, com aquela calma calculada que os homens poderosos usam como primeira ferramenta. Arthur Mendes, ele disse. Não perguntou. Afirmou. Ele tinha se informado. Claro que tinha. Pode entrar, eu disse. Fico aqui mesmo. Ele varreu a fazenda com os olhos, um inventário rápido e eficiente. Vim buscar minha filha. Não tem ninguém aqui que precise ser buscado. Ele me olhou, sem piscar, sem mudar a expressão. Você tirou ela de onde eu pus, ele disse a voz baixa, quase conversacional. Eu entendo que talvez não tenha compreendido a situação, que viu uma coisa, interpretou errado, quis ajudar. Isso eu entendo. Não tem problema. A generosidade calculada do discurso era impressionante. Estava me oferecendo uma saída honrosa, uma narrativa onde eu era o homem bem-intencionado que se enganou e podia corrigir o erro sem vergonha. Eu não interpretei errado, eu disse. A primeira mudança. Pequena. Quase imperceptível. Um leve enrijecimento em torno dos olhos. Ela é minha filha, ele disse. Minha família. O que acontece entre nós é coisa nossa. O que vi ontem não era coisa de família, era crime. O silêncio que veio depois durou poucos segundos, mas tinha a densidade de coisa muito mais longa. Ele me olhou com aquele olhar que eu imagino que ele guardava para momentos específicos. O olhar do cálculo puro, sem emoção, sem moral, sem nada além da aritmética fria de poder e consequência. Estava me medindo de um jeito que eu reconhecia, porque já via em outros homens, menos poderosos, mas da mesma natureza. Estava pesando o que eu representava de obstáculo contra o custo de me remover. Você está se metendo em coisa que não é sua, ele disse. As mesmas palavras que Valdirene tinha me dito. Palavra por palavra, como se ela tivesse aprendido a frase com ele. Não é coisa sua prender alguém assim, eu respondi. Novo silêncio. E então, ele fez a coisa que eu menos esperava. Aceitou. Não concordou, não recuou, mas aceitou, da forma que cobra mais caro depois. Descruzou os braços, deu um passo atrás da porteira. Tocou a aba do chapéu com 2 dedos num gesto que em outras circunstâncias seria cortesia. Tudo bem, ele disse, a voz completamente plana. A gente se entende depois. Virou as costas. Foi pro carro. Os 2 homens foram atrás sem uma palavra. A caminhonete branca deu ré devagar, fez a curva na estrada e sumiu na poeira que ela mesma levantou. Fiquei parado no terreiro. O branco bufou forte. Fui até a porta. Bati 2 vezes. Ouvi o trinco abrir. Valdirene estava em pé no meio do quarto. Pelo ângulo da janela basculante, ela tinha visto parte do que aconteceu. Ele foi, eu disse. Ela não pareceu aliviada, parecia o contrário. Quando ele aceita assim, ela começou. É porque já decidiu, eu terminei. Os olhos dela encontraram os meus, e neles havia aquela mistura específica de medo e reconhecimento de quem passou anos estudando um predador de perto. O que ele vai fazer? Eu perguntei. Ela apoiou a mão na barriga, respirou fundo. Não vai vir ele mesmo da próxima vez, ela disse. Vai mandar, à noite. Vai querer que suma sem barulho, sem testemunha, sem história que fique. Olhei pela janela para o sol que já estava descendo para o horizonte, tingindo o cerrado de laranja e sombra. A noite chegando com a pontualidade implacável de setembro. Então a gente não pode estar aqui quando eles vierem. Ela me olhou. Você tem alguém? Eu perguntei. Alguém fora daqui, longe, que você confia? Ela pensou. Por um tempo que me preocupou. Tenho uma tia, ela disse por fim. Irmã da minha mãe. Ela mora em Palmas. Nunca aprovou meu pai. Ele afastou ela da gente quando eu era nova. Você tem contato com ela?
Não há anos, mas eu lembro o nome, lembro o bairro onde morava. Palmas, Tocantins, centenas de quilômetros dali. Uma mulher grávida, ferida, exausta, numa estrada de nada no interior de Goiás. E um homem com 60 anos, uma fazenda, uma espingarda e a memória de quando ainda não tinha nada a perder. Circulei pela cozinha pensando, a cabeça fazendo o inventário de possibilidades, de recursos, de tempo disponível. Essa noite não viajamos, eu disse. Não com você nesse estado, precisa de descanso real. Mas amanhã cedo, antes do sol, a gente sai. Eles vão vigiar a estrada. Conheço caminhos que eles não conhecem. Ela me olhou por um longo tempo. Por que você faz isso por mim? Ela perguntou. E dessa vez havia algo mais nu na pergunta, mais direto, menos defesa. Pensei em responder com alguma coisa simples, prática, que não custasse muito. Mas ela merecia mais do que isso. Tive uma mulher, eu disse. Perdi ela. E uma das coisas que aprendi depois que perdi é que a gente não tem muito tempo para fazer as coisas certas. Passa rápido. E o que a gente deixou de fazer quando tinha a chance fica pesando mais do que o que fez. Ela ficou em silêncio. Lá fora, a primeira estrela apareceu no céu roxo de setembro. E em algum lugar na estrada escura, além da curva do Cerradão, eu sabia que havia olhos abertos na direção da minha porteira, contando as horas. Aquela noite, eu organizei a casa como se fosse a última vez que ia vê-la. Não por drama, por clareza. Quando a gente sabe que algo pode acabar, trata as coisas com uma atenção que o cotidiano não permite. Olhei para cada canto daquela cozinha, a mesa de madeira escura, a prateleira com os potes de tempero que Dona Teresa organizou por tamanho e nunca deixei mudar, a janela com a fresta que sempre chiava no vento, e senti aquele peso familiar de quem está se despedindo sem poder dizer em voz alta que está se despedindo. Preparei o que precisava. Uma mochila com o essencial, dinheiro guardado no fundo de uma lata de café, documentos que ficavam numa caixa de metal embaixo da cama, remédios básicos, comida seca para a estrada. Coloquei tudo junto num canto da cozinha sem explicar para Valdirene. Ela viu e não perguntou. Esse tipo de silêncio entendido entre pessoas que estão no mesmo perigo tem uma qualidade própria. Dei a ela as roupas mais largas que achei. Algumas coisas de Dona Teresa que ainda ficaram numa gaveta, porque há coisas que a gente não consegue jogar fora mesmo sabendo que deveria. Valdirene pegou sem comentar. Acho que entendeu, pela forma que dobrei e entreguei, que aquelas roupas tinham história. Tratou com cuidado. Jantamos em silêncio. Feijão simples, arroz, o que tinha. Depois ela foi para o quarto e eu fui para a varanda. A noite estava clara demais para meu gosto. Lua quase cheia, aquela lua de setembro que ilumina o cerrado com uma luz branca e fria que mostra tudo e distorce as sombras. Boa para trabalhar, boa para vigiar, boa para quem está dos dois lados de uma situação ruim. Fiquei escutando. O cerrado noturno tem sua própria língua, grilos em camadas, sapo no baixo, coruja distante, o vento que passa diferente quando toca folha seca contra folha verde. Aprendi essa língua em 40 anos de fazenda. Aprendi o suficiente para saber quando ela está sendo interrompida por algo que não deveria estar lá. Por volta da meia-noite, o sapo calou. Não todos. Um trecho específico, lá na direção do córrego que corre a uns 300 metros da casa pelo lado norte. Os sapos não calam à toa. Calam quando algo maior do que eles passa perto. Levantei devagar. Entrei, peguei a espingarda. Voltei para a varanda sem acender nenhuma luz. Fiquei parado, os olhos se ajustando, a respiração controlada. Demorou uns 10 minutos. Então vi o ponto de luz, uma lanterna lá no fundo do pasto norte, se movendo devagar entre os arbustos do limite da propriedade. Não era alguém andando com pressa. Era alguém medindo,
avaliando, contando distâncias. Profissional o suficiente para não vir direto, amador o suficiente para usar lanterna onde a lua já dava conta. Ou confiante demais para se preocupar em ser discreto. Fui até a porta do quarto de Valdirene. Bati uma vez, suave. "Tô acordada", ela respondeu imediatamente. Ela também não tinha dormido. "Tem alguém no Pasto Norte. Não chegou perto. Por enquanto tá só olhando." Silêncio do outro lado. "Tá bem?" eu perguntei. "Tô", ela disse. A voz firme de um jeito que custava esforço manter firme. "Não acende nada. Fica longe da janela." "Sei", ela disse. E pelo tom, eu acreditei que sabia mesmo. Voltei para a varanda. A lanterna tinha sumido. Mas sumir não era o mesmo que ir embora. Era o mesmo que parar de querer ser visto. Passei o resto da noite acordado, o ouvido no cerrado, a espingarda no colo. Não houve mais movimento visível, mas o sapo não voltou a cantar naquela região até quase o amanhecer, o que me disse que alguém ficou lá parado por horas, no escuro, só esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Talvez um sinal, talvez coragem, talvez ordem. Quando o céu começou a clarear no horizonte leste, aquele primeiro cinza que antecede tudo, levantei, fui para a cozinha, fiz café rápido e fui até o quarto de Valdirene. "Hora de ir", eu disse. Ela abriu a porta já vestida, a mochila improvisada que tinha feito com um lençol amarrado no ombro, o rosto cansado, mas os olhos alertas. Não tinha dormido nada, e mesmo assim estava de pé. Pronta, sem reclamar. Tomamos o café em pé, rápido, sem sentar. "Vamos sair pelo fundo", eu disse. Tem uma passagem no limite sul que sai numa estrada vicinal que poucos conhecem. A uns 20 quilômetros tem uma cidade pequena. Tem uma mulher lá, Dona Conceição, que tem um irmão com transporte. Conheço ela há anos. É de confiança. "E você?" ela perguntou. "Eu te levo até lá." "Depois?" Não respondi imediatamente. Olhei pela janela o terreiro ainda na meia-luz do amanhecer. A fazenda quieta, o branco se mexendo no pasto, o telhado velho que eu tinha remendado 3 vezes nos últimos 2 anos. "Depois a gente vê", eu disse. Valdirene me olhou de um jeito que dizia que ela sabia que eu estava deixando algo de fora. Mas não pressionou. Amarrei a mochila na sela do branco com cuidado. Ajudei Valdirene a subir, mais difícil do que no dia anterior, o corpo dela mais rígido, a barriga parecendo maior na friagem da madrugada. Ela não reclamou. Subiu com a determinação silenciosa que eu estava percebendo, era a característica mais fundamental dela. Saímos pelo lado do paiol, cortando o pasto por dentro, longe da estrada principal. A grama alta molhada de sereno encharcou as minhas botas nos primeiros minutos. O branco ia devagar e firme, lendo o terreno com os cascos como ele sempre faz quando o chão não está claro. O céu foi abrindo. Roxo, depois laranja, depois aquele dourado inicial que o sol de setembro usa antes de virar branco e inclemente. Por um trecho, a fazenda ficou para trás e o cerrado fechou ao redor de nós com aquela intimidade específica que o mato tem de manhã cedo. Os cheiros mais fortes, as cores mais saturadas, os sons mais nítidos antes que o calor do dia amortece tudo. Valdirene ficou em silêncio boa parte do caminho. Depois, num trecho mais aberto, onde o branco podia ir mais tranquilo, ela falou: "Você já teve filhos?" A pergunta me pegou desprevenido pela simplicidade dela. "Não", eu disse. "A gente tentou. Não veio. Sua mulher..." Como era ela? Pensei em Dona Teresa, no jeito que ela tomava café segurando a xícara com as 2 mãos mesmo no calor. No riso que ela soltava quando achava graça de verdade, que era diferente do riso educado que ela usava nas visitas. Na forma que ela ficava olhando o cerrado no fim de tarde, como se estivesse conversando com ele em silêncio. "Era mais forte do que parecia", eu disse, "e mais gentil do que o mundo merecia."
Valdirene ficou quieta um momento. Ela teria feito o que você fez? Ela perguntou. Teria parado? Ela teria parado antes de mim? Eu disse. Ela não precisava pensar tanto quanto eu preciso. O branco desceu uma pequena ribanceira. Atravessou um trecho de chão mais úmido, onde o cerrado abre para uma vereda de buritis, as palmeiras altas recortando o céu que clarificava. A água do olho d'água brilhava entre as raízes. Foi ali que parei, não por escolha. O branco parou sozinho. As orelhas para frente, o corpo tenso, os pés plantados. Olhei para frente. Na saída da vereda, a uns 50 metros, um homem estava encostado numa árvore, sozinho. Chapéu baixo, braços cruzados, com a postura de quem está esperando há tempo suficiente para estar completamente quieto. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele. Por um momento ninguém se moveu. Só o vento passando pelos buritis com aquele som específico, longo e suave que a folha de buriti faz e que não se parece com nada mais no mundo. Então ele tirou o chapéu, devagar, não como ameaça, como apresentação. Era jovem, uns 30 anos, o rosto magro, marcado de sol, com uma cicatriz fina saindo da sobrancelha esquerda. Os olhos castanhos, sérios, com alguma coisa dentro que não era crueldade. Não sou deles, ele disse. A voz baixa, direta. Não me movi. A mão foi para o cabo da espingarda sem apertar, só tocando, só informando. Quem é você? Ele respirou fundo. Olhou para Valdirene por um segundo. Voltou para mim. Me chamo Ezequiel. Trabalhei para Campelo por 4 anos. Pausa. Até ver o que ele fez com ela. O silêncio que se seguiu tinha a textura de coisa que pode ir para qualquer lado. O que você quer? Eu perguntei. Ajudar, ele disse. Se você deixar. Olhei para ele. Para a postura, para as mãos, para o jeito que ficou parado, sem tentar me cercar, sem sinalizar para os lados, sem nenhuma das linguagens corporais de quem está jogando um jogo mais sujo do que a fala. Olhei para Valdirene. Ela estava olhando para ele com uma expressão que eu não soube ler completamente. Não era reconhecimento, não era medo. Era algo entre os dois, ou talvez além dos dois. Você o conhece? Eu perguntei a ela. Ela demorou 1 segundo. Ele me viu quando meu pai me amarrou, ela disse baixinho. Foi o primeiro que passou. Pausa. E foi embora. O homem baixou a cabeça, uma vez, sem tentar se justificar. Fui embora, ele confirmou, e não consigo dormir desde então. O cerrado ao redor ficou em silêncio por um momento, como se até as cigarras quisessem ouvir o que eu ia decidir. Olhei para o céu. O sol estava subindo. Cada minuto parado era 1 minuto que o outro lado usava para se organizar. Você conhece essa região melhor do que eu? Eu perguntei a Ezequiel. Trabalhei aqui 4 anos, ele disse. Conheço cada trilha, cada atalho, cada lugar onde eles costumam postar sentinela. E sabe por onde eles vão fechar o cerco? Sei, ele disse. Por isso vim, porque o caminho que você está usando passa por um ponto que eles já cobriram. Ficamos nos olhando. Atrás de mim, Valdirene estava quieta, mas eu sentia o peso da decisão no silêncio dela. Um homem que foi embora e voltou. Confiança é uma coisa estranha. Às vezes, a gente precisa julgar caráter em segundos, no meio de uma vereda molhada de sereno, com o sol subindo e o tempo acabando. Me mostra o caminho, eu disse. Ezequiel colocou o chapéu de volta, deu meia volta e começou a andar, cortando para a esquerda, para dentro do cerrado fechado, numa trilha que eu nunca teria achado sozinho. O branco seguiu. E eu fui junto, carregando na cabeça aquela certeza crescente de que aquela história estava longe, muito longe, do fim. Ezequiel andava na frente sem olhar para trás. Isso, estranhamente, me deu mais confiança do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Quem está jogando sujo fica de olho em você. Quem está guiando de verdade olha para frente, preocupado com o caminho. A trilha que ele seguia era invisível para quem não a conhecia. Não era estrada,
Não era picada aberta, era uma sequência de sinais que só fazem sentido quando você sabe o que procurar. Uma pedra virada, um galho quebrado num ângulo específico, um trecho onde o capim cresce diferente porque o solo embaixo é mais firme. 40 anos de fazenda me ensinaram a ler essas coisas, mas aquele cerrado específico era dele, não meu. O sol já estava subindo com vontade. O sereno evaporava rápido, levantando um vapor baixo sobre o capim que tornava tudo levemente irreal, como uma cena vista através de vidro embaçado. Valdirene estava quieta na cela, mas era uma quietude ativa. Ela olhava os lados, processava, registrava. Aqueles anos presa numa fazenda longe de tudo tinham aguçado nela uma atenção ao ambiente que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Quanto tempo até a cidade? Eu perguntei baixo para Ezequiel. Por esse caminho, umas 2 horas. Ele disse sem parar. Mas tem um problema antes. Qual? Ele parou numa pequena elevação onde o cerrado abria o suficiente para ver uma boa distância. Apontou para nordeste, para uma linha de árvores mais densas que corria paralela à direção que seguíamos. Tem uma estrada vicinal que corta aqui na frente. Ele disse. Não tem como evitar. São uns 100 metros de terreno aberto. Pausa. Ontem à noite vi 2 homens dele postados na curva. Armados. Ainda estão lá? Não sei, mas ele não tira a sentinela antes de ter o que veio buscar. Olhei para o trecho aberto lá na frente, 100 metros, com o branco carregando 2, no passo que conseguia manter, eram talvez 40 segundos de exposição. 40 segundos é muito tempo quando alguém está esperando com arma na mão. Tem outro caminho? Eu perguntei. Tem. Dá mais 2 horas de volta. Olhei para o sol. Olhei para Valdirene. Ela devolveu o olhar com aquela serenidade que eu estava aprendendo a reconhecer como coragem, não como ausência de medo. Você aguenta mais 2 horas? Eu perguntei a ela. Aguento o que precisar, ela disse. Ezequiel já estava virando para mostrar o caminho alternativo quando Valdirene falou de novo. Espera. Os 2 olhamos para ela. Quantos homens ele tem na região agora? Ela perguntou para Ezequiel. Ele pensou. Que eu vi ontem. 4. Mais os 2 fixos nas fazendas. E ele mesmo? Ficou na fazenda principal, pelo menos até a meia-noite. Valdirene ficou olhando para o trecho aberto na frente, os olhos calculando alguma coisa que eu ainda não tinha alcançado. Se a gente der 2 horas de volta, ela disse devagar. Chega na cidade quando? Quase meio-dia. Perto disso, Ezequiel confirmou. De manhã cedo tem menos movimento ou menos. De manhã cedo ele ainda está esperando notícia dos que mandou. Não vai querer fazer barulho na cidade com a situação indefinida. Ezequiel pausou, entendendo para onde ela ia. Ao meio-dia, não sei. Então passamos agora, ela disse. Pelo caminho direto. Eu a olhei. O risco é real, eu disse. Todo caminho tem risco, ela respondeu. Esse pelo menos é um risco que a gente escolhe, na hora que a gente escolhe. Fiquei em silêncio por um momento. Depois olhei para Ezequiel. Ele deu de ombros com uma honestidade que apreciei. Ela não está errada. Desci do branco. Peguei as rédeas na mão, fui até Ezequiel. Você vai na frente a pé, pelo lado da vegetação. Se tiver alguém lá, você faz barulho antes de chegar no aberto. Qualquer coisa, tosse, galho quebrado. Se não tiver ninguém, você atravessa e sinaliza do outro lado. E se tiver alguém, aí a gente improvisa. Ezequiel olhou para mim por um segundo. Depois assentiu, virou e foi, sumindo na borda do cerrado denso, como quem conhece o mato de um jeito que o mato deixa passar. Fiquei ao lado do branco esperando. Valdirene ficou em cima, quieta, a mão na barriga num gesto que ela fazia sem perceber sempre que o perigo aumentava. O cerrado ao redor respirava. Cigarra, vento, um corruíra cantando num arbusto próximo com aquela urgência que o corruíra tem, como se toda a música fosse a última. 2 minutos,
3. Então, do outro lado do trecho aberto, uma sombra apareceu na linha das árvores. Ezequiel, de pé, braço levantado, livre. Subi no branco atrás de Valdirene, peguei as rédeas e toquei os flancos do animal. Firme, eu disse a ela. Sempre, ela respondeu. O branco entrou no aberto no trote. Não galope. Galope com aquele peso era imprudente num terreno que eu não conhecia palmo a palmo. Trote firme, ritmado, os cascos levantando poeira fina na estrada vicinal que cruzamos em diagonal. Foram os 30 e poucos segundos mais longos que me lembro. Os olhos varrendo esquerda, direita, a linha de árvores, a curva da estrada onde Ezequiel tinha dito que os homens estavam postados. Nada. Silêncio. Só o som dos cascos e a respiração do branco e o vento que passou naquele momento como se quisesse nos cobrir. Chegamos do outro lado, entramos na sombra do cerrado. Ezequiel nos esperava. Os três ficamos em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que vem depois que o perigo passa e o corpo leva alguns segundos para acreditar. Foram embora ou mudaram de posto? Ele disse. De qualquer forma, a janela fechou. Agora é andar. Andamos. Por quase 1 hora o caminho foi tranquilo. O cerrado fechado nos protegia e escondia. O branco indo bem apesar do peso, Ezequiel na frente no passo constante de quem está acostumado à distância. Foi Ezequiel que ouviu primeiro. Parou. Levantou a mão. Parei o branco. Motor. Longe, mas se aproximando. Não da estrada vicinal, de um caminho perpendicular à nossa esquerda, que eu nem sabia que existia. Trilha de acesso das fazendas do lado norte. Ezequiel disse baixo. Ele tem gente lá. Olhei em volta. O cerrado era denso, mas não suficientemente denso para esconder um cavalo branco. Branco. O branco era um problema que eu nunca tinha considerado. Precisa deixar o cavalo, Ezequiel disse, me olhando, e pelo tom, eu soube que ele tinha chegado à mesma conclusão que eu acabava de chegar. Olhei para o branco. 12 anos. A coisa mais confiável que eu tinha. Ele volta para casa, eu disse, mais para mim mesmo que para qualquer um. Ajudei Valdirene a descer. Ela pousou no chão, as pernas firmes por um momento, depois se estabilizou. Tirei a mochila da cela, dei um tapinha no pescoço do branco, forte, firme, o tapinha que ele conhecia. Vai, eu disse. Ele me olhou. Aqueles olhos grandes e escuros que não precisavam de linguagem para se fazer entender. Bati de novo. Vai, branco. Ele virou. Deu uns passos hesitantes. Olhou para trás uma vez. Vai, eu disse mais suave. E ele foi. Sumiu entre as árvores, voltando pelo caminho que viemos, os cascos cada vez mais distantes, até o cerrado engolir o som completamente. Fiquei olhando o vazio que ele deixou por um segundo. Valdirene colocou a mão no meu braço. Não disse nada. Só colocou a mão. O motor estava mais próximo. Agora a pé, Ezequiel disse. Rápido. E fomos. Eu e uma mulher grávida e um homem que voltou para consertar o erro que cometeu, atravessando o cerrado a pé sob o sol que já estava pesado e inclemente, enquanto ao redor a caçada se reorganizava sem saber ainda que o que caçava tinha mudado de forma. Mas eu sabia que a cidade ainda estava longe e que entre nós e ela, Odair Campelo tinha homens suficientes para fechar o caminho de mais de um jeito. O que eu não sabia ainda era o que ele estava disposto a fazer em plena luz do dia, na entrada de uma cidade com testemunhas. Estava prestes a descobrir. A pé, o cerrado parece maior. A cavalo, a gente lê a paisagem de cima, tem perspectiva, sente distância de um jeito que o corpo a pé não consegue. A pé, o mato fecha ao redor, os arbustos estão na altura do rosto, as distâncias se esticam e cada passo é uma negociação com o terreno que o animal fazia automaticamente. Valdirene andava bem. Melhor do que eu esperava, melhor do que eu teria direito de exigir de alguém na condição dela.
O passo era curto, medido, econômico, o passo de quem aprendeu a conservar energia porque nunca soube quando ia precisar dela de novo. De vez em quando ela parava, respirava fundo, colocava a mão na barriga com aquela pressão leve e específica e continuava, sem reclamar, sem pedir pausa que não fosse estritamente necessária. Ezequiel regulava o ritmo de acordo com ela sem que precisasse pedir. Isso me disse alguma coisa sobre o homem. Quem foi criado só para obedecer não pensa nos outros automaticamente. Ele pensava. O sol estava no alto quando o cerrado começou a mudar de textura. As árvores mais esparsas, o capim mais ralo, o cheiro de fumaça distante que é cheiro de cidade pequena, fogão a lenha, motor diesel, o lixo queimado de quem não tem coleta. Tá perto, Ezequiel disse. Quantos quilômetros? Uns 3. Mas tem um trecho que abre bastante antes de chegar nas primeiras casas. Uns 500 metros sem cobertura. Ele sabe que a gente ia para esse lado? Ezequiel ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que devia. Pode saber, ele disse. Quando trabalhava para ele, essa era a rota que qualquer um de fora usaria. É a saída lógica. Então ele tem alguém lá. Se ele for o homem que eu conheci, tem. Parei. Olhei para Valdirene. Ela estava me olhando de volta com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer como a dela nos momentos difíceis. Não ausência de medo, mas recusa de deixar o medo decidir. Você consegue? Eu perguntei. Não era pergunta sobre o físico. Era pergunta sobre o todo. Consegui chegar até aqui, ela disse. Simples assim. Continuamos. O cerrado foi abrindo devagar, como uma cortina sendo puxada com preguiça, revelando o céu azul pesado de calor sobre nossas cabeças, e lá na frente a linha das primeiras casas da cidade, telhados de amianto, uma caixa d'água, a torre da igreja que em toda cidade pequena do interior brasileiro é o ponto mais alto e o primeiro a aparecer no horizonte. O trecho aberto estava lá. Exatamente como Ezequiel descreveu, 500 metros de campo ralo, capim baixo, sem árvore suficiente para cobrir nenhuma criança. E na entrada da estrada de terra que levava às primeiras casas, uma caminhonete prata, parada, motor ligado, a fumaça do escapamento visível no calor. Um homem do lado de fora, encostado na caçamba, chapéu, os braços cruzados, olhando na nossa direção, mas ainda não tinha nos visto, porque estávamos na sombra da última linha de árvores. Só um, eu disse baixo. Que eu vejo, Ezequiel respondeu. O que tem dentro do carro a gente não sabe. Fiquei analisando. Um homem visível, possivelmente mais dentro do veículo, uma caminhonete que podia se mover rápido se precisasse, e do nosso lado, eu com espingarda, Ezequiel com o facão de mato que usava para abrir caminho, e uma mulher grávida que precisava passar. Não era confronto que eu queria. Confronto tem resultado imprevisível, e resultado imprevisível com Valdirene do lado era risco que eu não estava disposto a aceitar. Tem outro ângulo de entrada na cidade? Eu perguntei a Ezequiel. Tem. Pelos fundos, pelo lado do cemitério. Mas ele pode ter coberto lá também. Pode, mas lá, pelo menos, tem mais cobertura no caminho. Ezequiel pensou. Assentiu. Viramos. Fomos pelo limite do cerrado, paralelos ao campo aberto, mantendo a sombra das árvores entre nós e o homem na estrada. Andamos uns 200 metros até o cerrado dobrar para leste em direção aos fundos da cidade. O caminho pelos fundos era mais feio, um banhado de final de seca, o chão meio encharcado e pegajoso, o cheiro de lama parada e matéria orgânica se decompondo. Atravessamos devagar, os pés afundando a cada passo, Valdirene aceitando minha mão sem orgulho e sem fraqueza, só aceitando porque era o que a situação pedia. Do outro lado do banhado, um muro baixo de tijolos sem reboco.
Atrás dele, as primeiras casas e além as cruzes do cemitério que Ezequiel tinha mencionado, as flores de plástico coloridas que ficam o ano todo no sol até desbotarem completamente. Não havia ninguém do lado do cemitério. Passamos pelo muro, descemos uma rua de terra batida entre casas simples. Uma mulher na janela nos olhou com aquela curiosidade direta e sem cerimônia do interior. Um cachorro latiu 2 vezes e desistiu. Uma criança parou de pedalar a bicicleta para nos encarar sem timidez. Normal, comum, o milagre da normalidade depois de horas dentro do cerrado fugindo de algo. Dona Conceição, eu disse para Ezequiel. Você conhece? Sei quem é. Todo mundo sabe. Me leva até ela. A casa de Dona Conceição era fácil de achar. Uma das maiores da rua principal, pintada de amarelo claro, que o sol tinha desbotado para um creme suave, com um jardim na frente que ela claramente regava com atenção. Gerânios vermelhos, uma roseira teimosa, um pé de manjericão na janela. Bati no portão. Demorou. Bati de novo. Passos dentro da casa. A porta abriu. Dona Conceição apareceu. Uma senhora de uns 70 anos, baixa, redonda, com aquele rosto de quem passou a vida inteira cozinhando para muita gente e não se arrepende. Os olhos pequenos e espertos me reconheceram antes que eu abrisse a boca. Arthur Mendes. Ela olhou para mim, para Ezequiel, para Valdirene. Os olhos dela pararam em Valdirene, na barriga, nos pulsos ainda marcados, na exaustão que nenhuma caminhada apaga. Entra, ela disse sem pergunta, sem hesitação. Entramos. A casa cheirava a café e alho e aquele cheiro específico de casa velha bem cuidada, de madeira encerada e roupa limpa guardada. Dona Conceição nos levou direto para a cozinha. Sempre a cozinha. Em toda a casa do interior, o assunto sério é resolvido na cozinha. E pôs Valdirene sentada antes de qualquer coisa. Água primeiro, ela disse, já no tanque enchendo um copo. Valdirene bebeu, fechou os olhos um segundo. Dona Conceição me olhou com a pergunta que não precisava de palavra. Ela precisa chegar em Palmas. Eu disse baixo. Tem uma tia lá. E precisa ser hoje, antes que o homem que está atrás dela feche as saídas da cidade. Que homem? Falei o nome. Dona Conceição não mudou a expressão. Só respirou fundo pelo nariz, como quem confirmou uma suspeita que preferia não ter confirmado. Meu irmão saiu ontem para Gurupi com o caminhão, ela disse. Mas tem o Dimas, filho do Neco da oficina, tem uma Saveiro e não tem medo de estrada. Ele é de confiança? É meu afilhado, ela disse, como se isso encerrasse qualquer dúvida possível no universo. Enquanto Dona Conceição saía para chamar o Dimas, fiquei na cozinha com Valdirene e Ezequiel. A luz da janela entrava em diagonal. Aquela luz de início de tarde que pega o pó suspenso no ar e faz ele brilhar. E por um momento, a cozinha teve uma quietude que parecia impossível, dado tudo o que tinha acontecido. Valdirene estava com os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada para trás, as mãos na barriga, respirando com aquela concentração que as mulheres grávidas desenvolvem. Cada respiração, um ato consciente de cuidado. Tá sentindo alguma coisa? Eu perguntei baixo. Ele tá mexendo, ela disse, sem abrir os olhos. Um traço de algo diferente na voz. Não sorriso exatamente, mas o que existe antes do sorriso. Fiquei em silêncio. Ezequiel estava de pé perto da porta, olhando pela janela lateral para a rua. Vigilante, mas de um jeito diferente do meu. O jeito de quem conhece o que vigia porque já foi parte disso. Você vai voltar? Eu perguntei a ele. Ele não respondeu imediatamente. Não tem muito para onde voltar, ele disse por fim. Quando ele descobrir que ajudei, não tem mais trabalho, não tem mais crédito, não tem mais nada nessa região. Sinto isso. Não sinta. Ele me olhou. Foi escolha minha. A primeira que fiz direito em muito tempo.
Dona Conceição voltou com um rapaz de uns 25 anos, cabelo bagunçado de quem foi acordado cedo demais, mas com os olhos alertos e uma disposição no rosto que mostrava que a madrinha já tinha explicado o suficiente para ele entender a gravidade. Dimas, ele se apresentou me estendendo a mão. Arthur, você sabe o que precisa? Sei. Palmas pela estrada velha, sem parar em posto nenhum até passar do município. Ele olhou para Valdirene com um respeito simples e direto. Pode deixar comigo. Foi então que ouvi, lá fora, distante, mas inconfundível, o motor de uma caminhonete reduzindo na rua principal. Devagar demais para quem está passando, na velocidade de quem está procurando. Ezequiel me olhou. Eu olhei para Valdirene. Ela tinha aberto os olhos. Ouviu também. Dimas, eu disse, tem saída dos fundos? Tem. Sai no beco do lado da farmácia. A Saveiro está estacionada lá. Vai com ela agora. Valdirene se levantou. Dona Conceição segurou o braço dela com uma firmeza gentil e a levou até a porta dos fundos. Na soleira, Valdirene parou e virou. Me olhou. Não disse nada por um segundo. E o que estava naquele olhar era tanta coisa ao mesmo tempo. Gratidão e medo e força e a pergunta que ela não queria fazer em voz alta. Vai, eu disse. Eu resolvo aqui. Arthur, vai, Valdirene. Ela ficou mais um segundo. Então assentiu. Uma vez. Firme. E foi. Ouvi os passos dela e de Dimas se afastando pelos fundos. Ouvi a porta do beco abrir e fechar. O motor da caminhonete lá fora estava mais próximo. Dona Conceição me olhou. Ezequiel me olhou. Fui até a janela da frente e olhei pela fresta da cortina. A caminhonete branca estava parada a uns 100 metros da casa. E desta vez não eram os empregados. Era Odair Campelo, em pé do lado de fora do veículo, olhando as casas da rua com aquela calma metódica e fria de quem não tem dúvida de que vai encontrar o que procura, é só questão de onde e quando. Respirei fundo. 3 passos atrás de mim, a espingarda estava encostada na parede da cozinha de Dona Conceição. E lá fora, um homem que construiu 30 anos de impunidade estava chegando na direção desta casa. Eu precisava de tempo, só tempo. O suficiente para a Saveiro de Dimas dobrar a última curva e ganhar a estrada aberta. 10 minutos, talvez menos. Fui até a porta da frente, abri e saí. Desci os degraus da varanda de Dona Conceição e fui até o meio da rua. Campelo me viu antes que eu chegasse na metade do caminho. Ficou parado, os braços ao lado do corpo, aquela postura de quem tem certeza de que o espaço ao redor pertence a ele. 2 homens desceram da caminhonete atrás dele. Ficaram atrás, como sempre. Parei a uns 10 metros dele. A rua estava quase vazia. Quase, porque interior brasileiro nunca está completamente vazio quando tem tensão no ar. Havia uma velha na janela de canto. Um homem parado na soleira de uma borracharia com um pano de graxa na mão. Uma criança que sumiu rapidamente quando sentiu o peso do silêncio. Você me surpreendeu, Campelo disse, a voz calma, quase admirada. Achei que você fosse homem de fazenda. Quieto, sem confusão. Sou, eu disse. Mas confusão me achou primeiro. Ele me estudou, o olhar percorrendo minha roupa suja de cerrado, as botas enlameadas do banhado, a espingarda que eu tinha deixado dentro, calculando. Onde ela está? Longe. O queixo dele enrijeceu levemente. A primeira fissura na calma. Não, você não entende o que fez, ele disse. Não é só a menina, é o que ela carrega, é sangue meu. Sangue seu que você deixou pendurado numa cerca no sol. Isso é coisa de família, ele disse, e havia naquela frase uma convicção genuína que era mais perturbadora do que qualquer ameaça. Ele acreditava. De verdade acreditava que aquilo era prerrogativa dele. Família não amarra filha grávida em arame farpado. Você não sabe o que ela fez. Sei o suficiente. Ele deu um passo à frente. Devagar, medido,
Eu tenho advogado, tenho amigo em cartório, tenho gente no conselho municipal. Ele disse baixo. Você é um fazendeiro sozinho, sem herdeiro e sem influência. Se eu quiser, amanhã você não tem terra, não tem crédito, não tem nada que não passe pela minha mão primeiro. Ouvi aquilo. Deixei assentar. Pensei em Dona Teresa, na fazenda que construímos juntos, nos anos de trabalho empilhados naquela terra seca e querida. E descobri, naquele momento, que tinha menos medo de perder tudo isso do que imaginava. Pode ser, eu disse, mas hoje agora ela está fora do seu alcance, e o filho dela também, e isso não tem advogado que desfaça. Campelo ficou me olhando. Por um momento longo, o único som foi o vento quente passando entre as casas e levantando uma folha seca na sarjeta. Um dos homens atrás dele se mexeu. A mão foi para o cinto. Deixa, Campelo disse, sem virar. Seco, direto. O homem parou. Campelo continuou me olhando, e pela primeira vez, desde que eu o tinha visto, algo mudou no rosto dele. Não era arrependimento, não era vergonha. Era o reconhecimento de alguém que encontrou um obstáculo que não estava nos seus cálculos e está processando isso em tempo real. Você vai se arrepender, ele disse por fim. Talvez, eu respondi, mas não hoje. Ficamos parados um momento a mais. Então ele virou, sem pressa, sem drama. Fez um gesto sutil com a cabeça para os dois homens atrás dele e foram para o carro. A caminhonete branca deu partida, saiu devagar pela rua de terra, levantando uma poeira fina que ficou suspensa no calor por um tempo longo depois que o veículo sumiu na curva. Fiquei parado até a poeira baixar completamente. Ezequiel apareceu na porta de Dona Conceição atrás de mim. Foi? Ele perguntou. Foi. Vai voltar. Vai. Eu concordei. Mas não hoje. E hoje era o que precisava. Entrei. Dona Conceição estava na cozinha com aquela serenidade de quem já viu muita coisa e aprendeu que o melhor remédio para a tensão é tarefa. Tinha café novo no fogo e um prato de biscoito na mesa. Sentei. As pernas acusaram só então o quanto tinham carregado desde a madrugada. A menina chegou na estrada? Ela perguntou. Deve ter chegado. Eu disse. Dimas é bom motorista? Cabeça fria e pé pesado, ela disse, como se fossem as duas únicas qualidades que importavam numa situação assim. Tomei o café, comi o biscoito, fiquei em silêncio por um tempo que Dona Conceição respeitou com a sabedoria das pessoas que sabem que silêncio também é parte do processo. Foi Ezequiel que perguntou o que os dois estavam pensando. E agora, Arthur? Você vai voltar para a fazenda? Olhei pela janela. O sol da tarde já tinha aquela inclinação dourada que anuncia o fim do dia. Em alguma estrada lá para o norte, uma saveiro velha estava comendo quilômetros em direção a Palmas, com uma mulher grávida dentro e um rapaz de confiança no volante. Pensei na fazenda, na cadeira da varanda, no branco que tinha voltado sozinho para casa, porque cavalo velho sabe o caminho de olhos fechados. Vou, eu disse. É minha terra. Ele vai dificultar sua vida. Ezequiel disse. Provavelmente. Não tem medo? Pensei na pergunta de verdade antes de responder. Tenho, eu disse. Mas tem coisas que o medo não pode decidir. Se deixar, ele decide tudo. E aí a gente para de ser quem é. Dona Conceição fez um som baixo de concordância. Daqueles sons que as mulheres velhas fazem quando ouvem algo que já sabiam, mas gostam de ouvir dito em voz alta. Ezequiel ficou olhando a mesa, depois olhou para mim. Eu posso ajudar, ele disse. Na fazenda, com o que vier. Não tenho mais nada aqui de qualquer jeito. Olhei para ele, para a cicatriz na sobrancelha, para os olhos que tinham a culpa de quem errou e a determinação de quem decidiu parar de errar. Sabe trabalhar em roça? Sei fazer qualquer coisa que precisa ser feita. Então tá, eu disse. Dona Conceição serviu mais café sem que ninguém pedisse. E a tarde foi descendo sobre aquela cidade pequena do interior de Goiás, quente e dourada, e completamente alheia ao fato de que nela
Naquele dia, alguma coisa tinha mudado de direção. Não o mundo, não a história. Só a vida de algumas pessoas que se encontraram numa cerca de arame farpado e decidiram, cada uma à sua maneira, que havia um jeito diferente de continuar. Saí da casa de Dona Conceição quando o sol estava quase no horizonte. Agradeci com um aperto de mão e ela devolveu com um abraço, o tipo de abraço curto e firme que vale mais que discurso. O caminho de volta para a fazenda eu fiz a pé por um trecho, até encontrar um vizinho que me deu carona na caçamba. Não falamos muito. Interior não precisa de explicação para carona. Quando a porteira da fazenda apareceu na frente, o céu já estava roxo escuro e as primeiras estrelas abrindo. O branco estava no pasto. Quando me viu, veio até a cerca. Apoiei a mão no focinho dele por um longo momento. Ele ficou quieto, deixou, entrei na fazenda. Acendi a luz da cozinha. O silêncio era o mesmo de sempre, mas carregava uma textura diferente. Não o silêncio vazio dos últimos 6 anos, mas um silêncio que havia sido ocupado por algo e guardou a forma, como o travesseiro que ainda tem o contorno da cabeça depois que a pessoa levanta. Sentei na cadeira da varanda, olhei a escuridão do cerrado. Em algum lugar naquela noite, um homem poderoso e frio estava recalculando, reorganizando, preparando o próximo movimento com a paciência de quem nunca precisou ter pressa, porque sempre teve certeza de ganhar. Eu sabia que não tinha acabado, mas sabia também, com uma clareza que não tinha sentido em muito tempo, que não estava sozinho, e que amanhã, quando o sol rachasse o chão de novo e as cigarras começassem seu trabalho e a poeira levantasse na estrada, eu ia estar de pé, ainda na minha terra, ainda eu mesmo. Setembro virou outubro sem pedir licença. O cerrado mudou do jeito que o cerrado muda quando a chuva começa a chegar, devagar, por partes, como uma promessa que o céu vai cumprindo em prestações. Primeiro o cheiro, dias antes de qualquer gota. Aquele cheiro de terra seca que já antecipa a água, que já se prepara para receber. Depois as nuvens pesadas no horizonte à tarde, os relâmpagos mudos que iluminam o cerradão sem barulho, como fotografias do céu. Depois a primeira chuva, curta, violenta, cheirosa, que dura 20 minutos e deixa tudo fumegando de vapor e alívio. Ezequiel chegou na fazenda 3 dias depois daquela tarde na casa de Dona Conceição. Chegou com uma mochila pequena e uma disposição para trabalhar que eu não precisei testar. Bastou o primeiro dia para ver que era homem de fazer sem reclamar. Dormia no quarto do peão que ficava vazio há anos. Comia o que tinha. Não fazia pergunta que não fosse necessária. A fazenda foi ganhando um ritmo diferente. Não melhor nem pior, diferente. 2 homens num lugar criam uma dinâmica que um homem sozinho não tem. Não é companhia no sentido festivo. É mais uma consciência de que há outro par de olhos, outro par de mãos, outro ouvido no escuro da madrugada. Campelo não voltou pessoalmente, mas fez o que disse que faria. 3 semanas depois, recebi uma notificação de um advogado de Goiânia. Uma ação contestando os limites da minha propriedade no lado norte, alegando sobreposição de registro antigo. Papel velho, assinatura nova, o tipo de manobra que custa caro de defender e mais caro ainda de ignorar. Fui até a cidade, procurei o único advogado da região que não tinha relação com Campelo. Um homem novo, recém-chegado, que atendia num escritório pequeno sobre uma farmácia. Expliquei a situação sem omitir nada. Ele ouviu, olhou os papéis, fez cara de quem reconhece o padrão. Isso é pressão, ele disse. Não tem fundamento legal sólido, mas vai custar tempo e dinheiro para provar. Quanto tempo? Depende de como ele quiser jogar. Pode arrastar 1 ano, pode mais, 1 ano. Eu tinha reserva para aguentar menos que isso com processo judicial por cima. Saí do escritório e fiquei parado na calçada por um momento, olhando a rua da cidade pequena, o movimento morno do fim de manhã,
as pessoas que passavam sem saber e sem precisar saber o que eu estava carregando. Pensei em desistir, não da luta. Desistir do lugar, vender, ir embora. Começar em terra que não tinha esse peso. Fiquei com aquele pensamento por uns 30 segundos. Depois fui embora dele. Não porque fosse fácil ficar, porque a facilidade nunca foi o critério. Foi numa tarde de outubro, chuva fina caindo, que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem expectativa. Seu Arthur? A voz era jovem. Um pouco trêmula, mas firme por baixo. Reconheci antes que ela dissesse o nome. Valdirene, eu disse. Um silêncio curto, e então ela respirou. Aquela respiração de quem guardou coisa dentro por tempo demais e finalmente encontrou onde pousar. Cheguei, ela disse. Tô na casa da minha tia. Ela chorou quando me viu. Ficou me abraçando no portão por um tempão. Fechei os olhos por um segundo. Que bom, eu disse. Simples assim, porque era o que havia. O menino tá bem, ela continuou. O médico disse que ele tá bem, que o nascimento tá perto, mas que tá tudo certo. A voz falhou levemente. Eu estava com medo que o que aconteceu tivesse feito alguma coisa nele. Não fez. Não fez, ela repetiu, como se precisasse ouvir de volta. Ficamos em silêncio por um momento. A chuva batendo no telhado da varanda onde eu estava, leve e constante, o cheiro de terra molhada subindo do pasto. Meu pai vai atrás de você, ela disse. Não como novidade, como preocupação. Eu sei. Você não deveria ter... Valdirene. Quê? Já tivemos essa conversa. Ela ficou quieta. Depois, algo que era quase riso. O tipo que aparece quando a gente está exausto demais para manter a seriedade diante de uma verdade simples. Como você tá? Ela perguntou. Olhei o cerrado encharcado à minha frente, as árvores com aquele verde exagerado que só aparecem nos primeiros dias de chuva, o branco parado no pasto, deixando a garoa molhar o pelo branco até ficar cinza. Tô bem, eu disse. E era verdade. Ezequiel chegou? Chegou. Tá aqui trabalhando. Ele é boa pessoa, ela disse. No fundo todo mundo é, eu disse. Alguns precisam de mais tempo para chegar lá. Outra pausa. A chuva intensificou por um momento, batendo mais forte no telhado, e eu segurei o telefone mais perto. Quando ele nascer, ela disse mais baixo agora, eu quero que você saiba. Quero que você saiba o nome. Aquilo me pegou no peito de um jeito que eu não estava preparado. Tudo bem, eu disse. A voz saiu menos firme do que eu queria. Obrigada, seu Arthur, ela disse, por ter ficado. Não respondi imediatamente. Fiquei com aquelas palavras por um momento, deixando elas pousar onde precisavam pousar. Vai cuidar de você, eu disse, e do menino. A ligação terminou. Fiquei na varanda com o telefone na mão, e a chuva caindo e o cerrado cheirando a começo. Outubro foi passando. O processo do advogado de Campelo continuou. Eu respondi com a ajuda do advogado novo, com os documentos que tinha. A terra era minha, os papéis eram claros, e a clareza dos papéis no final pesa mais que a influência de qualquer homem quando há alguém disposto a não recuar. Campelo não voltou pessoalmente. Talvez tivesse calculado que confronto direto com testemunha na cidade pequena criava mais problema do que resolvia. Talvez estivesse esperando que o processo me quebrasse antes que ele precisasse aparecer. Talvez soubesse, no fundo, que a filha tinha chegado longe demais para ele alcançar sem fazer barulho que ele não queria fazer. Ezequiel, certa noite tomando café na cozinha, me disse algo que ficou. Homem como ele disse, tem muito poder e pouco tempo. Poder precisa de resultado. Quando o resultado demora, ele vai para a guerra mais fácil. Parou. A gente só precisa não ser a guerra mais fácil. Olhei para ele. Você aprendeu isso trabalhando para ele? Aprendi vendo ele fazer com outros, ele disse.
Nunca achei que ia precisar usar do outro lado. Esse é o problema com certas lições. Elas chegam pelo lado errado. No fim de outubro, numa manhã de sol depois de 3 dias de chuva, o telefone tocou de novo. O mesmo número de palmas. Atendi. Não era a voz de Valdirene. Era a voz de uma mulher mais velha. A tia, eu entendi. E ela falava rindo e chorando ao mesmo tempo, do jeito que as pessoas falam quando a vida entrega algo que elas já tinham desistido de esperar. Nasceu, ela disse. Nasceu hoje de manhã. Menino, saudável, gritando muito. Sentei na cadeira da cozinha. Não me lembro de ter decidido sentar. As pernas decidiram sozinhas. E ela? Eu perguntei. Ela tá bem, cansada, mas bem, chorando de alegria. A mulher fez uma pausa. Ela pediu para eu ligar antes de qualquer coisa. Fiquei sem fala por um momento. O nome, eu disse. Ela escolheu o nome. Escolheu, a mulher disse. Fez uma pausa pequena, carregada. Arthur. O menino se chama Arthur. O cerrado lá fora estava verde e molhado e cheio de pássaro cantando no sol que voltava depois da chuva. As cigarras começando o dia. O branco no pasto, branco de novo depois que a garoa secou, levantando a cabeça na direção da janela, como se soubesse que algo tinha mudado. Não sei quanto tempo fiquei sentado naquela cadeira. Sei que Ezequiel entrou na cozinha para pegar água e me viu e não perguntou nada. Só colocou a mão no meu ombro uma vez, firme, e foi embora deixando o silêncio ser o que era. Há coisas que a terra guarda. Aprendi isso em 40 anos de fazenda. O que você planta fica ali, mesmo que não apareça logo. Raiz trabalha devagar, no escuro, sem testemunha. A gente não vê o que está sendo construído embaixo, enquanto a superfície parece seca e sem movimento. Enterrei muita coisa nessa terra. A juventude, o cansaço, os anos que passaram sem barulho. E Dona Teresa, que foi a maior perda e a mais silenciosa, porque perda grande não tem grito que seja suficiente, mas a terra também devolve. Não do jeito que a gente planejou, não na hora que a gente queria, e quase nunca com o formato que a gente esperava. Devolve do jeito que pode, do jeito que a vida encontra quando a gente deixa uma fresta aberta. Naquele dia de começo de setembro, com o sol rachando o chão e o silêncio errado no ar, eu podia ter virado o branco e ido embora. Tinha razão suficiente, tinha cansaço suficiente, tinha solidão suficiente para não precisar de mais problema. Mas o branco hesitou, e eu deixei ele hesitar. E foi nessa hesitação, nesse segundo de atenção ao que o mundo estava tentando mostrar, que alguma coisa se moveu dentro de mim que estava parada há 6 anos. Não sei chamar pelo nome certo. Fé, talvez. Não a fé de banco de igreja, de oração decorada. A outra, a que aparece quando a gente age antes de saber se vai dar certo, quando a gente fica onde seria mais fácil ir embora, quando a gente empresta a força que tem sem certeza de que vai ser suficiente. Essa fé. Aquela tarde na varanda, enquanto o sol descia sobre o cerrado e as primeiras estrelas abriam no roxo do céu, e em Palmas, um menino recém-nascido gritava com os pulmões que a vida inteira tinha tentado impedir que chegassem ao mundo, eu entendi uma coisa que não tinha palavras, mas tinha peso. Que a gente não passa pela vida sozinho de verdade. Que em algum ponto, em alguma curva de estrada de terra vermelha, o destino coloca na nossa frente uma cerca, com algo pendurado nela. E o que a gente faz naquele segundo, aquele segundo de escolha que não pede preparação nem aviso, é o que define, mais do que qualquer outra coisa, quem a gente é. Não o trabalho, não a terra, não o dinheiro. Esse segundo. Ezequiel veio para a varanda com 2 cafés, sentou na cadeira ao lado, a que ficava vazia desde Dona Teresa. Não perguntou nada. Entregou o copo. Tomamos café em silêncio, os dois, olhando o cerrado que escurecia mansamente, as cigarras passando o turno para os grilos, o branco no pasto virando uma mancha branca no azul da noite chegando.
Lá longe, em Palmas, uma mulher jovem que tinha sobrevivido a coisas que não deveriam existir estava segurando um filho que se chamava pelo meu nome. E aqui, nessa fazenda de terra vermelha e silêncio antigo, um homem que tinha aprendido a carregar peso estava aprendendo, aos 53 anos, a também receber. A chuva voltou mais tarde, mansa, constante, batendo no telhado com aquele ritmo que é o mais velho dos embalo. Fiquei na varanda até tarde, não por vigília, por escolha, porque havia um lugar no mundo onde eu precisava estar, e eu estava nele. E isso, depois de tudo, era suficiente. Era mais do que suficiente.